Bem-vindos ao último vídeo do módulo 2 e hoje vamos perceber as diferenças entre reserva de valor e moeda de troca e como é que isso se aplica ao Bitcoin. Vamos ver porque é que o Bitcoin não precisa de ser usado no dia a dia para ser alguma coisa valiosa, vamos também abordar a questão do crescimento de valor versus o consumo e ainda dar uma palavrinha final sobre a Lightning Network. Em economia costuma-se dizer que o dinheiro tem três principais funções: moeda de troca, unidade de conta e reserva de valor. Simplificando, em primeiro lugar, meio de troca. É aquilo que tu consegues utilizar no dia a dia para fazer pequenas transações. É o dinheiro utilizado nas transações cotidianas, aceito universalmente por toda a gente daquela civilização. Exemplo, o euro na União Europeia, o real no Brasil, o dólar nos Estados Unidos. É a moeda onde tu recebes o teu salário, onde tu pagas os teus impostos, onde tu consegues comprar as coisas no dia a dia. Para ser um bom meio de troca, a moeda deve cumprir vários requisitos, como já vimos aqui no módulo 1, mas de destacar a sua portabilidade, divisibilidade, ser facilmente reconhecido e aceito por toda a gente e também ser mais ou menos estável a curto prazo. Ninguém quer aceitar uma moeda que aceitam hoje e amanhã vale menos 30%. E reserva de valor é o que já explicámos bastante neste módulo, alguma coisa que consegue preservar o seu valor para o futuro, tendencialmente mantendo ou até aumentando o valor. E pode até ser a mesma coisa que o meio de troca. Se for um bom dinheiro, vai ser a mesma coisa, porque existem muitas moedas fortes que, para além de ser utilizadas como meio de troca a curto prazo, também preservam minimamente bem o seu valor ao longo do tempo. Mas muitas vezes, quando a moeda local não cumpre os requisitos, as pessoas utilizam então outras coisas, como já vimos, imóveis, ouro, etc. A chave é: não é obrigatório que a mesma coisa execute as duas funções ao mesmo tempo. Um ativo pode ser ótimo como meio de troca, mas péssimo como reserva de valor e vice-versa. E podemos agora até ver alguns exemplos. Ouro é um excelente meio de reserva de valor para preservar o teu poder de compra, mas ninguém anda por aí com bocados de ouro no bolso para simplesmente pagar o almoço. Ou seja, o ouro não é um meio de troca cotidiano. Já foi noutros tempos, mas agora não é. O dinheiro de papel, o fiat, é bom para as trocas no dia-a-dia, para comprares um café, para pagares o teu almoço, pagar impostos, mas não é bom, como já vimos, para preservar o valor, porque vai ser corroído pela inflação. E Bitcoin, até ao momento, tem-se comportado muito mais como uma reserva de valor do que como meio de troca, porque, como já temos visto, tende a aumentar o seu valor ao longo dos anos e, portanto, ninguém está interessado em gastá-lo agora para comprar alguma coisa, sendo que depois se vai arrepender porque vai valer muito mais. Podem ver aquele exemplo que de certeza conhecem, aquele homem que comprou 2 pizzas com não sei quantos milhares de bitcoins, que agora seria uma fortuna. Obviamente que ninguém quer cometer esse erro. E será que isto aqui significa que falta alguma coisa ao Bitcoin? Não necessariamente, simplesmente está numa fase diferente da adoção. Existem até muitos especialistas que argumentam que alguma coisa primeiro tende a ser fixado como uma reserva de valor e só depois, quando já está estável e aceito globalmente, é que passa a transacionar ou não para um meio de troca. E isso até faz sentido, porque se tu vais receber Bitcoin como um meio de troca por alguma coisa, tu tendes a pelo menos acreditar que ele não vai oscilar muito no curto prazo e, portanto, faz sim todo o sentido primeiro ele ter de ser aceito globalmente, eliminar essa oscilação grande, estar ali num preço mais ou menos estável e depois poder ser aceito sim como meio de troca. Muita gente critica de que é que adianta eu ter Bitcoin se não posso ir comprar um café ou um almoço, ou pelo menos na maior parte dos sítios não posso, mas isso não demonstra nenhuma fraqueza de Bitcoin, apenas realça ainda mais o seu valor, como estamos a falar agora, de preservar o poder de compra ao longo do tempo, de ser uma reserva de valor. E esse argumento até é estúpido. Alguma vez viram alguém ir a um supermercado comprar com ouro? Provavelmente nunca, e não é por isso que o ouro passa a não servir para nada. Simplesmente quer o ouro, quer o Bitcoin, têm outros propósitos: preservar os portfólios, manter o poder de compra e servir como ativos de refúgio em alturas de crise. Têm de pensar nisso como a moeda do fim do mundo. Se o mundo acabasse amanhã, tu querias ter o teu capital em fiat ou querias ter em ouro e Bitcoin? Principalmente no caso de Bitcoin, sendo que cada vez mais agora está a ser aceito globalmente, ainda está nesse período de transação, é normal que a grande maioria das pessoas quer ter o Bitcoin a longo prazo e não quer se livrar dele porque sabe que esse processo de adoção está a acontecer e vai valorizar. Existe uma lei clássica da economia muito conhecida que é chamada Lei de Gresham, que diz que a moeda ruim expulsa a moeda boa de circulação. E isto pode ser explicado de uma forma muito simples. Imaginem que têm 2 moedas em circulação numa economia, uma moeda forte e uma moeda fraca. Tendencialmente, as pessoas vão gastar a moeda fraca porque
porque sabem que a forte vai preservar mais valor e, portanto, querem se livrar da fraca, o que vai expulsar a boa de circulação. E lá está, isso é simplesmente intuitivo, as pessoas tendem a guardar o que acham que vai guardar valor. E no contexto atual temos então, por exemplo, as moedas tradicionais, como já falámos, dólar, euro, real, etc. E temos o Bitcoin. E por essa mesma lei é normal que as pessoas que acreditam que o Bitcoin vai valorizar tendem a pagar tudo com a sua própria moeda, dólar, euro, etc. e guardar o seu Bitcoin como a sua reserva de valor, porque lá está, acreditam que vai valorizar, querem se livrar da outra, isso é puramente comportamento humano normal. Era de estranhar se as pessoas fizessem o contrário, se guardassem os seus euros e pagassem com Bitcoin, e simplesmente estavam a dizer que não acreditavam na tecnologia. E portanto, esse mesmo facto de vermos as pessoas a usarem a moeda tradicional e não usarem a Bitcoin, só mostra ainda mais a importância do Bitcoin e o poder de que as pessoas acreditam mesmo de que ele é uma reserva para o futuro. Isso inclusive já aconteceu com algumas moedas nacionais no passado, quando existem duas moedas na mesma economia, as pessoas tendem a guardar a boa e tendem a gastar a que acreditam que é mais fraca. E portanto, isto aqui só é um elogio ao Bitcoin. Agora, isso significa que o Bitcoin nunca vai ser usado no dia-a-dia? Não exatamente, porque num futuro longínquo, quando a emissão de Bitcoin já estiver acabada, quando já estiver a um preço mais estável e adotado globalmente, se calhar aí sim não vai haver tanta oscilação e, portanto, pode ser usado como meio de troca no dia-a-dia. Inclusive, no presente, já existem alguns sítios onde isso acontece. Temos, por exemplo, El Salvador, um país que adotou Bitcoin como moeda local e agora as pessoas lá, sim, pagam com Bitcoin para o que for. Mas atenção, porque mesmo lá, as transações quase todas são feitas através da Lightning Network, que é uma rede que torna as transações de Bitcoin praticamente instantâneas e quase sem taxas. A Lightning Network é basicamente um protocolo construído por cima da Bitcoin para facilitar estas microtransações. Ela permite enviar e receber Bitcoins fora da blockchain principal, conseguir validá-las e fazer tudo de uma forma muito mais eficiente, mais rápida e depois registar apenas os saldos finais na blockchain principal. Assim, dá por exemplo para pagar na hora um café de 5 euros ou o que for, uma quantia muito baixa, sem estar à espera que o bloco seja verificado e, portanto, é algo muito mais prático. É uma solução brilhante que já está a ser operada na vida real e está cada vez mais a crescer. E o que é que o Lightning então nos mostra? Que se e quando houver essa procura por utilizar Bitcoin no dia-a-dia, já existe a infraestrutura preparada para isso mesmo. Ou seja, o Bitcoin já se está a começar a preparar para no futuro poder sim ser utilizado como a tal moeda de troca no dia-a-dia. E claro, isto sem sacrificar a sua natureza descentralizada, que é o mais importante. Mas reforçando, o sucesso do Bitcoin nunca vai ser demonstrado por ser a moeda que vocês usam na padaria. Enquanto ele continuar a ser escolhido, como já é atualmente, por vários governos, estamos a falar de governos como os Estados Unidos, enormes, os maiores do mundo, empresas gigantes, enquanto essas pessoas continuarem a escolher Bitcoin como uma reserva de valor, ele já ganhou e ganhou em grande. Pensem assim, o mercado de ouro vale em torno de 12 trilhões de dólares e ninguém usa o ouro no dia-a-dia, e até aí tudo bem. E portanto, o Bitcoin com cerca de 1 trilhão neste momento também não precisa de ser utilizado para isso, simplesmente é cada vez mais uma reserva de valor atrativa. E portanto, se um dia for utilizado para isso, será um bónus e não o objetivo principal. E se isso acontecer, de facto já estamos preparados para isso com o Lightning. Só também aqui uma ressalva, podem ouvir estes números, 12 trilhões no ouro versus 1 trilhão no Bitcoin, ou seja, neste momento, se disséssemos que o Bitcoin de facto poderia igualar o market cap do ouro, podem já aqui imaginar que temos muito ainda pela frente. Claro que não seria 12 mais 12, muito provavelmente algumas pessoas que estão no ouro iriam ter de sair para entrar no Bitcoin, mas podem imaginar que no total ali de reserva de valor destas moedas, teremos ali 13, 14 trilhões, o que ainda daria a Bitcoin um grande espaço para crescer se ocupasse metade desse espaço. Moeda de troca e reserva de valor são então funções muito distintas no dinheiro. O Bitcoin neste momento atua principalmente como o ouro, como reserva de valor, e é a melhor solução se vocês quiserem ter uma poupança a longo prazo, sem pensar no dia-a-dia. Se isso surgir, será depois um bónus. O importante a retirar daqui é de que o Bitcoin não falha por não ser utilizado no dia-a-dia, como muita gente quer fazer parecer, e sim está apenas a desempenhar a sua função para a qual ele foi criado. A Lightning Network mostra apenas que se no futuro quisermos expandir para esse uso também, não vamos congestionar a blockchain principal, já está tudo preparado, é só usar. Fechamos assim aqui o módulo 2, espero que tenham sido capazes de conseguir perceber o que é que são criptomoedas, para que é que elas servem, que problemas é que se propõem a resolver
e, acima de tudo, percebido a principal criptomoeda, a Bitcoin. Mas qualquer dúvida que tenham, já sabem, comunidade no Discord, tem aí o link no comentário fixado e na descrição. E se gostaram do vídeo, deixem aí o vosso like e sigam o canal, porque ainda temos muitos mais modos pela frente.